Boa noite a todos, a graça e a paz. Uma alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, no meio da semana, para juntos falarmos com o Senhor e ouvirmos o nosso Senhor falando conosco também. Nós agradecemos mais uma vez a igreja, os irmãos, tantas orações, mensagens de carinho por conta da cirurgia e recuperação do meu pai. Hoje ele fez uma nova visita ao médico, teve uma consulta já para retirada dos pontos. Graças a Deus tudo caminha bem, ainda precisa manter repouso, não pode ainda receber visita, mas o Senhor tem cuidado de tudo. Parece que alguém teve a impressão de tê-lo visto dirigindo pela cidade. Na verdade, eu fico muito honrado sempre que alguém me confunde com ele. Na verdade, não era o meu pai, ele não pode dirigir ainda, mas eu o levei ao médico e o trouxe de volta, então talvez tenha sido essa a confusão. Mas de qualquer forma, nós agradecemos a Deus pela vida, pelo carinho dos irmãos. Ele segue em recuperação, em repouso, e no tempo certo, no tempo do Senhor, estará conosco aqui, para a glória do Senhor e do Senhor somente. Tendo dito isso, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse. Apocalipse, o capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versículos 18 a 29. Apocalipse 2, de 18 a 29. Enquanto você termina de abrir a sua Bíblia aí, vale a pena nós relembrarmos o que é que nós temos tratado aqui já há algumas semanas. Nós temos olhado para o livro do Apocalipse, para os capítulos 2 e 3, a partir da semana que vem, com bastante atenção, porque nesses dois capítulos, o Senhor Jesus inspirou o apóstolo João, que estava exilado na ilha de Pátimos, a que escrevesse cartas específicas a igrejas específicas lá na Ásia Menor. Então o apóstolo João, inspirado por Deus, percebendo a intensa perseguição e dificuldade que aqueles cristãos lá na Ásia Menor estavam enfrentando, escreveu cartas específicas àquelas igrejas. O próprio apóstolo João, da ilha de Pátimos, ele podia ver a Ásia Menor, não é tão longe assim, de tal modo que eu imagino o apóstolo João, exilado naquela ilha, olhando ao longe, vendo a Ásia Menor e pensando com muito carinho naquelas igrejas, naqueles cristãos que precisavam receber uma palavra de encorajamento do Senhor na direção correta e no caminho correto. Alguns cristãos estavam sendo perseguidos, mas se mantinham fiéis, se mantinham firmes e tementes a Deus, e justamente por se manterem fiéis e tementes ao Senhor, a sua perseguição era acentuada, era ainda mais aumentada. Eles precisavam receber encorajamento da parte do Senhor a que permanecessem firmes, e foi isso que o apóstolo João fez. Aqueles que já estavam firmes, ele escreveu cartas encorajando a uma firmeza ainda maior, abrindo os olhos deles para a recompensa que os aguardava no lar celestial. Mas havia alguns cristãos que estavam abandonando a fé, estavam desistindo da caminhada, estavam se tornando incertos com relação à sua caminhada com Deus. A esses cristãos, João escreve para alertá-los, para encorajá-los no caminho do Senhor e alertá-los a respeito do juízo de Deus que sobreviria a eles se não se arrependessem. Na carta que nós lemos
esta semana a carta enviada à igreja em Tiatira. Há aqueles que perseveravam e há aqueles que precisavam desse alerta. Nós lemos o texto Apocalipse 2, de 18 a 29, o texto diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos os que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás: não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque a tua preciosa, a tua poderosa palavra foi lida nesse momento. O nosso coração está cheio de expectativa e de desejo de ouvir a tua voz, para que sejamos encorajados e alertados na nossa caminhada contigo, assim como aqueles nossos irmãos que viveram há tanto tempo lá na Ásia Menor, na cidade de Tiatira, foram encorajados e alertados pelo Senhor, Pai. Que a tua palavra viva e eficaz venha de encontro aos nossos corações, ministrando da parte do Senhor tudo aquilo que precisamos receber, Pai. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para nós compreendermos as insondáveis maravilhas da tua lei. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Falar da carta enviada à igreja em Tiatira não é uma tarefa fácil. Na verdade, para qualquer pessoa que deseje mergulhar com alguma profundidade nessa carta, logo se depara com algumas dificuldades. Embora seja de todas as 7 cartas enviadas às igrejas a mais longa, é a carta que menos nos dá informação, a começar pelo fato de que a cidade de Tiatira é uma cidade envolta em muito mistério. Quase não temos informações a respeito dessa cidade, diferente de todas as outras cidades. Na verdade, a cidade de Tiatira quase não é mencionada em toda a literatura antiga existente. Por conta disso, nós não temos muitas informações da vida, do cotidiano, do que era e do que aconteceu com aquela cidade, porque a cidade de Tiatira quase não é mencionada na literatura antiga. E como se não bastasse isso, os arqueólogos
não conseguiram estudar a cidade de Tiatira em muita profundidade também. Isso porque a antiga cidade de Tiatira está debaixo de uma cidade contemporânea lá na Turquia chamada Akhisar. Coloca a primeira foto, por gentileza, irmão. A cidade de Tiatira, antiga, está debaixo da primeira... Próxima foto. A próxima e depois essa, por gentileza. Essas são as ruínas da cidade de Tiatira. Ela está no meio de uma cidade contemporânea chamada Akhisar, e na verdade o que os arqueólogos conseguiram escavar foi uma parcela muito pequena da cidade. Na verdade, isso que nós vemos é tudo o que os arqueólogos conseguiram escavar do que foi uma cidade antiga. Coloca a próxima, por gentileza. Aqui nós conseguimos ter noção, talvez, da extensão do que os arqueólogos conseguiram escavar. Do lado direito, a rua por onde passam carros hoje. E se você olhar lá para o lado esquerdo, você vai ver ao fundo um muro, que é onde terminam os limites da cidade antiga. E no meio, não sobrou muita coisa. A cidade de Tiatira, então, não nos dá muitas informações, mas ainda assim nós conseguimos saber algumas coisas. Por exemplo, a cidade de Tiatira foi a menos importante de todas as 7 cidades da Ásia Menor. Diferente da cidade de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, que foram grandes centros comerciais, grandes centros culturais, intelectuais, grandes centros de adoração ao imperador, aos diversos deuses, a cidade de Tiatira não era uma cidade tão grande assim. Na verdade, era uma cidade bastante modesta, bastante pequena, muito pacata. Era uma cidade que não chamava atenção pelos seus grandes templos, como a cidade de Pérgamo, por exemplo. Essa cidade ficava localizada no cruzamento entre 2 estradas. Uma que ia de norte a sul, que era justamente a rota que vinha de Pérgamo para Sardes, e uma que cortava de leste a oeste. E ali no encontro dessas 2 rotas, num vale cercado por montanhas não muito altas, corria um rio, o rio Lico. E ali onde estava esse rio, a cidade foi fundada. Ela foi fundada no século 3 a.C., pelo governante Seleuco I, que na verdade, olhando para aquele local onde 2 rotas se encontravam, havendo a existência de um rio, no meio da Ásia Menor, pensou: eu preciso colocar um posto militar aqui, para poder cuidar dessa região, porque por essas rotas passam muitas pessoas. Então ele inaugurou e fundou ali um posto avançado, um posto militar. Mas aquele local era muito amplo, era muito aberto, era difícil proteger aquele lugar, de tal maneira que de tempos em tempos, povos inimigos, civilizações inimigas, atacavam e destruíam aquele posto militar. E com frequência aquele posto militar era destruído e reconstruído, destruído e reconstruído. E por conta disso, o tempo foi se passando, e desde o século 3 a.C. até o início do 1º século, a cidade, aquele posto, nunca conseguiu se desenvolver muito. Até que os romanos assumiram o controle daquela região, e a estabilidade, a segurança política chegou àquele lugar. De tal forma que, a partir do governo dos romanos, do controle romano daquela região, aquele posto militar ao lado do rio conseguiu se desenvolver, até chegar ao status de cidade. Mas não uma cidade grande, uma cidade pequena.
A cidade de Tiatira surgiu então como um posto militar. Sendo um posto militar ou tendo a sua origem militar, a cidade de Tiatira manteve algumas influências das suas origens militares. Não muitas. A cidade de Tiatira não era uma cidade militarizada. Mas ela manteve o seu patrono desde as origens militares. O patrono dos militares que fundaram aquela cidade era o deus Apolo, Apolo Tirimineu. Coloca a próxima foto, por gentileza, irmão. Melhor, a foto anterior, a outra. Era o deus Apolo Tirimineu, filho de Zeus, o deus Sol, um deus guerreiro, considerado guerreiro por eles, um deus forte, um deus poderoso. Os militares que fundaram a cidade de Tiatira tinham esse deus como seu patrono, como seu protetor, como a sua divindade preferida. Embora a cidade de Tiatira tenha se desenvolvido sem ser uma cidade militar e guerreira, ela manteve esse Deus como seu protetor, o seu patrono. O deus Apolo era a única divindade adorada naquela cidade. Todos se curvavam diante de Apolo, o deus Sol, filho de Zeus. Embora a cidade de Tiatira tivesse sido fundada por militares, ela não era uma cidade militar. Na verdade, ela era uma cidade cuja estrutura social, política, econômica, profissional, religiosa, girava em torno das chamadas guildas. As guildas nada mais eram do que sindicatos, do que associações profissionais que ditavam todos os vínculos e relacionamentos de qualquer um que morasse em Tiatira. As guildas eram grupos profissionais, sindicatos, associações formadas pelos profissionais que ditavam todas as relações sociais. Eram grupos formados por pessoas iguais, de tal forma que os vendedores se reuniam num grupo, formavam uma associação, uma guilda, e se relacionavam entre si. E em outro canto da cidade, os artesãos se juntavam, começavam a viver juntos, a conviver, a trabalhar juntos e formavam a guilda dos artesãos. Os criadores de animais se reuniam em outro canto da cidade e constituíam a sua própria guilda. Cada trabalhador vivia e convivia, se relacionava, na maior parte absoluta do seu tempo, com os membros da sua própria guilda, da sua própria associação profissional. Onde estivesse um artesão, em volta dele estariam os outros artesãos. Onde estivesse um vendedor, em volta dele estariam os outros vendedores. As guildas eram o coração da cidade. Havia, por exemplo, a guilda dos comerciantes de produtos locais. Qualquer pessoa, não importa o ponto da cidade em que morasse, se ela quisesse comprar alguma coisa, algum produto local, ela sabia o lugar certo da cidade para se dirigir, porque ali estariam reunidos e concentrados todos os vendedores daquele tipo de produto. Havia, por exemplo, a guilda dos artesãos em metal. Eles trabalhavam no bronze, trabalhavam a prata, trabalhavam o latão. Isso era muito comum. Havia a guilda dos artesãos em metal. Eles usavam enormes fornos, estavam acostumados com o calor das chamas e produziam belíssimos equipamentos, utensílios de metal. Eles fabricavam muitos espelhos, que na verdade nada mais eram do que pedaços de bronze que eram polidos de tal forma até que uma pessoa conseguisse ver o seu próprio reflexo naquele bronze polido. Havia a guilda dos produtores de tecido. Como era uma planície
perto de um rio, um vale, na verdade, perto de um rio, era um local ideal e adequado para a criação de ovelhas. Então havia a guilda daqueles que produziam tecidos, criando ovelhas para extrair delas a lã e produzir tecidos. Havia a guilda dos tingidores de tecidos e de roupas. Na verdade, esse rio, o rio Lico, que cortava a cidade de Tiatira, era um rio único na Ásia Menor. Os minerais que compunham a sua água o tornavam ideal para tintura de tecidos, de tal forma que nenhum tecido que fosse tingido em qualquer outro lugar do mundo ficava igual aos tecidos tingidos na cidade de Tiatira. Principalmente os tecidos na cor púrpura. E aí é muito interessante quando nós lemos Atos, o capítulo 16, o versículo 14. O texto diz, Atos 16, 14. Uma das mulheres que nos ouviam chamava Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. E ela era temente a Deus. Coloca a próxima foto, por gentileza. Lá em Filipos, Paulo se encontra com uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, de tecidos de cor viva, vermelho ou roxo, como na foto, na imagem, na gravura, e ela era oriunda de Tiatira. A cidade de Tiatira era então dividida em diversas guildas. As guildas eram o coração da cidade e regiam todos os vínculos e relacionamentos da cidade. Entrar para uma guilda significava assumir um compromisso para a vida inteira. Uma pessoa que entrasse para uma guilda não poderia deixar a guilda depois, não poderia abandonar a guilda. Era um compromisso para a vida inteira. E isso era tão forte que as guildas, ou melhor, as profissões das pessoas que constituíam as guildas, a profissão moldava e se tornava a identidade da própria pessoa. Uma pessoa, depois de ingressar numa guilda, passava a ser reconhecida não tanto pelo seu nome, mas principalmente pela sua profissão. Nós temos alguns exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. 2 Timóteo 4, 14. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. Em algumas traduções, latoeiro, trabalha com bronze. A identidade desse Alexandre está intimamente associada ao seu trabalho, o bronze. Atos, o capítulo 9, versículo 43. Atos 9, 43. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles, ou de couro, dependendo da sua tradução, chamado Simão. A primeira identificação do lugar onde Pedro ficou não foi o nome do rapaz, foi a sua profissão, porque as guildas se tornavam a identidade da pessoa. Quem entrasse para uma guilda não poderia sair jamais. A identidade daquela pessoa se tornava a identidade da guilda, ou melhor, a identidade da guilda se tornava a identidade daquela pessoa. Cada guilda, cada associação tinha as suas próprias atividades e era esperado que todos os membros se envolvessem, que todos os membros participassem daquelas atividades. Então, os membros da guilda decidiam sair para o trabalho e lá era esperado que todos os trabalhadores estivessem reunidos trabalhando. Em determinados momentos, de tempos em tempos, os membros daquela guilda, daquela associação, faziam refeições comunitárias. Se reuniam para jantar juntos, toda a associação, toda a guilda. Era esperado que todos os membros daquela guilda estivessem presentes. Não tinha possibilidade de alguém não querer participar. Não tinha possibilidade de alguém decidir
ficar de fora. De tempos em tempos, as guildas faziam festas religiosas e, igualmente, era esperado que todos os membros participassem. Não tinha a opção de um membro de uma guilda não participar das festas religiosas. Talvez a menor analogia que nós tenhamos no dia de hoje seja um sindicato que decide entrar em greve e uma pessoa não quer aderir à greve. E enquanto todo mundo está paralisado, enquanto todo mundo está protestando, aquela pessoa decide furar a greve e seguir adiante. Naquele tempo, a possibilidade de furar uma greve da guilda era menor ainda, era inadmissível. E isso colocava os cristãos que moravam lá em Tiatira numa enorme dificuldade. Porque toda a guilda pressionava para que eles participassem de todas as festividades, de todos os eventos da sua associação, inclusive as festas religiosas, que aconteciam com alguma frequência, porque sendo Apolo Tirineu, o Deus Sol, filho de Zeus, eles esperavam que o Deus Sol abençoasse o trabalho deles. E se aquela guilda, se os membros daquela associação não honrassem o Deus Sol periodicamente, o temor que vinha sobre eles era de que Apolo, ao invés de abençoar, amaldiçoaria. E então vinha a pressão da guilda, vinha a pressão daquela associação em cima dos cristãos. Olha, você precisa ir até o templo de Apolo conosco, oferecer sacrifícios a ele, porque senão, ao invés de abençoar o nosso trabalho, ao invés de abençoar a nossa classe profissional, ao invés de abençoar a nossa guilda, todos nós seremos amaldiçoados por sua culpa. Você precisa ir junto com a gente. Essa era a dificuldade que os cristãos enfrentavam na cidade de Tiatira. Nas outras cidades, os cristãos estavam sendo perseguidos e pressionados, sendo levados à morte. Eles eram deixados de fora do comércio. Eles não podiam entrar nas ágoras, nos mercados, se não oferecessem, se não queimassem incenso. Nas outras cidades, eles estavam sendo completamente expulsos. Mas a cidade de Tiatira era uma cidade menor, era uma cidade pacata, era uma cidade tranquila, era uma cidade constituída de guildas. A pressão era o inverso. Ao invés de os cristãos serem expulsos, a pressão sobre eles, o tipo de dificuldade que eles enfrentavam, era que eles precisavam fazer parte. Ao invés de serem excluídos, eles eram forçados na sua inclusão, forçados a fazer parte de tudo aquilo que os outros estavam fazendo. E é nesse contexto que Jesus escreve. Versículo 18 diz: escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Jesus começa deixando claro quem está escrevendo: o Filho de Deus. Com isso ele estava dizendo para aqueles cristãos lá em Tiatira, que se viam pressionados de todos os lados, de todas as formas, a se submeter a qualquer coisa que a guilda dissesse, se submeter a qualquer orientação da guilda, a qualquer decisão da associação. Jesus diz: eu sou o Filho de Deus, não Apolo, Deus Sol. Eu tenho os olhos como chamas de fogo. E quando Jesus falou que os olhos dele eram como chamas de fogo, todos os artesãos que eram a maior classe da cidade, a maior guilda da cidade, se identificaram. Eles lembraram dos fornos com os quais eles trabalhavam, da intensa chama de fogo, do poder, do calor.
E era esse mesmo poder e energia que Jesus estava apresentando. Eu tenho os pés semelhantes ao metal que brilha. Os artesãos logo se identificaram. Quando Jesus escreve essa carta à igreja de Tiatira, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu sei que vocês participam das guildas, vocês trabalham e precisam mesmo trabalhar. Eu sei que vocês não têm a possibilidade humana de sair de uma dessas guildas, de qualquer dessas guildas. E eu sei também que de tempos em tempos vocês são pressionados a ir até o templo do deus Apolo, oferecer sacrifícios a ele, para que ele abençoe o trabalho e a profissão de vocês. Eu sei que a preocupação da guilda toda de vocês, de todos aqueles que trabalham com vocês, é não serem amaldiçoados. E por isso eles forçam vocês, eles obrigam vocês a irem até o templo de Apolo participar dessas festividades. Mas mantenham-se firmes, não tenham medo, não se submetam. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus, não Apolo. Eu cuido de vocês, não Apolo. A bênção sobre a vida e o trabalho de vocês emana de mim, não de Apolo. A bênção da qual vocês precisam, sou eu quem concedo, não Apolo. Não se submetam. E ele prossegue então, apresentando aquilo que havia de mais precioso naquela igreja. Versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Quando o apóstolo João escreveu essa carta para a igreja de Tiatira, a cidade ainda era pequena. Até poucas décadas atrás, ela vivia aquela rotina de ser destruída e reconstruída, destruída e reconstruída. No final do primeiro século, ano de 95 da era cristã, quando o apóstolo João escreveu essa carta, a cidade de Tiatira não tinha tido a oportunidade de se desenvolver muito, de crescer muito. Mas por conta da estabilidade trazida pelos romanos, as coisas estavam começando a melhorar. A cidade estava começando a se desenvolver. Embora ainda fosse uma cidade pequena, os artesãos e os comerciantes estavam conseguindo prosperar. O clima de sucesso, a alegria daqueles trabalhadores ao ver os seus negócios prosperando, tomava conta do ambiente. Por isso eles iam frequentemente ao templo de Apolo, pedir que Apolo continuasse abençoando aquilo que estava dando certo nos últimos anos. E o que Cristo fala para aquela igreja tem íntima relação com isso. Cristo diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E essas suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Ao dizer isso para aqueles cristãos, o que Jesus estava falando é o seguinte: olha, vocês estão morando numa cidade que, embora seja pequena, está crescendo, está se desenvolvendo. E o mesmo tem acontecido de modo geral com vocês. As suas obras têm prosperado. Não apenas o seu serviço, o seu trabalho, mas as suas obras de fé têm prosperado. O seu amor, o seu serviço, a sua fé, a sua perseverança, tudo isso está se desenvolvendo, de tal forma que o que vocês têm agora é maior, é melhor do que o que vocês tinham até poucos anos. E espiritualmente, de modo geral, vocês estão prosperando também. Glória a Deus por isso. Mas Cristo continua. Versículo 20:
Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Via de regra, de modo geral, os cristãos na cidade de Tiatira estavam conseguindo permanecer firmes, mesmo diante das pressões feitas pelas associações. Mesmo diante da intensa pressão feita por cada guilda sobre cada cristão, eles estavam conseguindo permanecer firmes. O texto não diz como, mas eles estavam perseverando. A fé deles continuava se multiplicando. Mas essa não era a realidade de todos, porque naquela cidade havia uma Jezabel. Naquela cidade havia um problema terrível. Jezabel, mulher que se dizia profetiza. Essa mulher, a respeito de quem nós não temos muitas informações, estava causando um estrago terrível no meio da igreja. Nesse aspecto, a cidade de Tiatira seguiu os passos de Pérgamo. Aceitou o falso ensino, aceitou a doutrina errada, aceitou o ensinamento equivocado. A cidade de Éfeso, se você se lembra, primeira cidade da qual falamos, punha à prova os que se diziam apóstolos e via que eles não eram, e os expulsavam do meio dela. A cidade de Pérgamo aceitava o ensino e o engano dos nicolaítas. A cidade de Tiatira aceitava o ensino falso de Jezabel. Nós não sabemos muitas coisas a respeito de Jezabel. Na verdade, muito provavelmente, essa mulher nem se chamava Jezabel de fato. Mas o apóstolo João queria deixar uma coisa muito clara. O que ela estava fazendo era abominável, era terrível. E por isso ele usou o nome Jezabel. Porque na história do povo de Deus, já houve uma outra Jezabel. Se você ler o primeiro livro de Reis, capítulo 16 em diante, você vai conhecer a terrível mulher que foi Jezabel. Só o nome dela já era uma abominação, por conta do que ela fez. Ela não pertencia inicialmente ao povo de Deus, ela foi trazida de Sidom para se casar com o rei Acabe. E tendo se casado com o rei Acabe, ela fez com que ele começasse e instituísse no meio do povo de Deus, no reino de Israel, a adoração a Baal. Por culpa dela, por causa dela, todo o povo de Deus começou a adorar Baal. Se desviaram dos caminhos do Senhor, o que aos olhos de Deus é prostituição. Ela fez com que, como forma de adoração a Baal e a outros deuses, crianças fossem sacrificadas a essa divindade. Ela perseguiu e matou os profetas do Senhor. Ela perseguiu o profeta Elias. Ela mandou matar Nabote só para pegar o campo dele para dar para o seu marido. Quanta atrocidade essa mulher fez! O que provavelmente essa Jezabel da cidade de Tiatira estava fazendo era o mesmo tipo de destruição que a primeira Jezabel tinha feito. Levar o povo de Deus a se desviar. No Antigo Testamento, em 1 Reis, a partir do capítulo 16, os levando literalmente a sacrificar crianças em adoração a Baal. No livro do Apocalipse, o capítulo 2, os levando a achar que a melhor
possibilidade deles, a melhor saída para o dilema que enfrentavam, era entrar no templo de Apolo para adorá-lo, procurar pela bênção de Apolo Tirimneu. O que Jezabel no livro de Apocalipse estava fazendo era incentivar os cristãos a seguirem os costumes da sua guilda, a se adequarem, a aceitarem como certo aquilo que claramente era errado aos olhos do Senhor. E ela então os incentivava para que eles se amoldassem, se aculturassem, se acomodassem no meio daqueles que eram seus iguais. E então João diz: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. O juízo do Senhor contra aquilo que Jezabel e o rei Acabe, que foi o pior rei da história de Israel, levaram o povo de Deus a fazer foi tão grande, que por conta deles, o povo de Deus foi totalmente dizimado. O reino do norte foi conquistado pelos assírios e acabaram ali, por conta daquilo que Jezabel os levou a fazer. E então Cristo prossegue dizendo: assim como o juízo que veio contra Jezabel lá no Antigo Testamento foi severo, foi intenso, de tal forma que todo o povo foi disperso pela terra, o juízo contra essa Jezabel, contra todos os que agem contra ela, contra todos os que a seguem, será igualmente intenso. Versículo 22 diz, 21 e 22, dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das suas práticas. Matarei os filhos dela e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Cristo está falando: se vocês ouvirem o que essa Jezabel tem a dizer, e decidirem se acomodar, e decidirem se aculturar, o juízo sobre ela será terrível, mas o juízo sobre vocês será igualmente terrível. Três formas de juízo são apresentadas. Farei com que ela adoeça. Primeira forma de julgamento do Senhor contra todos aqueles que seguem essa doutrina e se desviam dos caminhos do Senhor: enfermidade. Enviarei, versículo 22, enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Os que cometem adultério com Jezabel são aqueles que acatam essa orientação de acomodação, de ir junto com os seus iguais, de fazer tudo aquilo que os outros estão fazendo para evitar perder a bênção que vem sobre o trabalho. Terceira forma de juízo, a morte, versículo 23, matarei os filhos dela. O juízo do Senhor sobre e contra Jezabel, todos aqueles que agiam como ela e todos aqueles que seguiam os seus ensinamentos, seria o mais severo possível. O que Jesus está dizendo nesses versículos é: olha, eu sei que vocês estão sendo pressionados no trabalho de vocês a aceitar aquilo que não deve ser aceito, a aceitar aquilo que vocês, como cristãos, sabem que não deve ser aceito. E se vocês cederem, se vocês abrirem mão da fidelidade a mim para buscar o sucesso no trabalho de vocês, se vocês se desviarem dos meus caminhos
para adorar o trabalho de vocês, para fazer o que quer que seja necessário, para que tudo vá bem na carreira e no emprego de vocês, o juízo sobre vocês será severo. Mas se vocês permanecerem firmes, se vocês que desviaram se arrependerem e voltarem para os meus caminhos, se vocês que têm se mantido firmes perseverarem dessa mesma forma, haverá recompensa para vocês. É o que dizem os versículos 26 a 28. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhes darei a estrela da manhã. A recompensa que Cristo promete é autoridade. A estrela da manhã é uma referência a Vênus, que aparecia ao entardecer e era símbolo de poder e autoridade. O cetro de ferro, a vara de ferro, é sinônimo, é símbolo de quem governa com firmeza. É isso que Cristo promete àqueles que perseverarem firmes. A situação se inverteria completamente. Se hoje eles se viam submissos a tudo aquilo que a guilda dissesse, a tudo aquilo que os seus iguais no trabalho dissessem, a tudo aquilo que os seus chefes no trabalho ordenassem, logo, logo a situação se inverteria. Eles é que receberiam o controle, o governo e o poder, assim como Cristo havia recebido a autoridade do seu Pai. Eles deixariam essa posição de submissão, de não ter voz, e receberiam a posição de quem tem a vara, o cetro de ferro, que governa, ao invés de ser governado. Eles se tornariam como a estrela da manhã, que aparece no céu, no entardecer, para demonstrar poder. Esse era o tipo de perseguição e de dificuldade que os cristãos lá em Tiatira estavam enfrentando. E a mesma mensagem anunciada há 2000 anos quase, continua sendo válida hoje. Quantos cristãos há que se submetem aos mais variados tipos de coisa no seu serviço, que sofrem a pressão da aculturação, da acomodação e acabam cedendo, pensando que, se não cederem, se mantiverem firmes, vão ter o verdadeiro prejuízo. E então vem a palavra de Deus e nos diz: se você acha que o verdadeiro prejuízo é você ir contra o pessoal do seu trabalho, contra o seu chefe que talvez te faça propostas ilegais, propostas moralmente questionáveis e duvidosas, se você acha que o verdadeiro prejuízo é não se submeter ao que o pessoal no seu trabalho está pedindo de você, porque você vai perder o emprego, porque você vai perder a oportunidade de promoção, porque você vai ser mal visto dentro do seu emprego pelos seus colegas, eu preciso te dizer que o verdadeiro prejuízo é enfrentar a ira e o julgamento do Senhor que vem contra Jezabel e contra todos aqueles que se prostituem com ela. Se no seu trabalho você não se mantém íntegro, fiel, temente ao Senhor, rejeitando o que quer que seja que venha até você, soprado e falado por Jezabel, o Senhor te alerta nessa noite: arrependa-se, mantenha-se firme. Essa era a situação dos nossos irmãos lá em Tiatira. Sofriam pressões de todos os lados, vindos das suas associações profissionais, mas se mantinham firmes, se mantinham tementes a Deus. E o que o Senhor espera de mim e de você
é que, de igual forma, sem diminuir 1 centímetro a expectativa que há sobre nós no século 21, possamos permanecer firmes, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, ainda que precisemos enfrentar e desagradar a nossa própria guilda. Ainda que precisemos desagradar e ir contra a nossa associação profissional, ainda que precisemos nos colocar contra os nossos colegas de trabalho, a expectativa do Senhor sobre mim e sobre você é que nos mantenhamos firmes, conservando e perseverando no amor, na fé e nas mesmas obras que aqueles irmãos nossos perseveravam. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a nos mantermos fiéis, mesmo no nosso trabalho, quando muitas vezes propostas ilegais, propostas tentadoras, é verdade, surgem diante dos nossos olhos, a possibilidade de ganho fácil, a possibilidade de um lucro extra. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes, temendo o verdadeiro juízo que vem dele e não de chefe de empresa ou de qualquer colega de trabalho. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. E eu gostaria de orar de uma forma muito especial com você, querido irmão, querida irmã, que se identifica com esses irmãos nossos lá de Tiatira. No seu trabalho, talvez diariamente, talvez frequentemente no mesmo dia, você se vê num beco sem saída e é forçado a escolher entre se manter fiel a Deus ou se submeter à política e à realidade no seu trabalho. Eu quero orar com você, querido irmão, querida irmã, que talvez enfrente esses mesmos dilemas que os cristãos lá de Tiatira enfrentavam. Ter que escolher entre se manter em paz com seus colegas de trabalho, com a sua associação profissional, tudo caminhando bem na sua carreira, agradando a todos aqueles que trabalhavam com eles, ou se manter fiéis a Deus. Eu quero orar com você que se identifica com esses cristãos de Tiatira e gostaria de ser renovado talvez pelo Senhor na noite de hoje, gostaria de orar comigo pedindo que o Senhor renove as suas forças para você permanecer firme e fiel, ou talvez se arrependendo por ter se desviado, por ter se submetido a coisas que você sabe que não deveria, mas quer se arrepender nesse momento. Eu te convido a levantar uma das suas mãos para eu te identificar e orar com você. Há alguém que gostaria de orar comigo nessa noite? Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ser sempre, sempre, sempre fiéis, ainda que todos no nosso trabalho debochem, ainda que todos no nosso trabalho nos pressionem, que nós possamos ser fiéis e tementes ao Senhor e ao Senhor somente. Você pode se colocar de pé, nós vamos orar encerrando também o culto. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos preparou para vivermos no século 21, há tanto tempo atrás, quando nós lemos a respeito de irmãos nossos que sofriam pressão profissional para fazer aquilo que não te agradava. Nós nos identificamos, nós percebemos isso na nossa realidade de século 21, Pai. A nossa oração nesse momento, diante de tudo aquilo que foi lido e exposto, é que o Senhor
crie e forje em nós um coração sempre fiel a Ti, Pai, que se mantém inabalável mesmo no nosso trabalho, mesmo convivendo com aqueles que não temem ao Senhor e que eventualmente nos fazem propostas que nós sabemos que não devemos aceitar, propostas que aos nossos olhos são atraentes, são boas, mas que nós sabemos que se desviam daquilo que o Senhor espera para nós, Pai. Que o Senhor nos dê firmeza para aguentar as consequências dessa decisão, mas que independente do que aconteça, nós não sigamos a doutrina e os conselhos de Jezabel, porque o juízo será terrível, Pai. Nos dá sabedoria, discernimento para sondar os nossos caminhos, para reavaliar a nossa conduta e a nossa postura profissional, Pai. E se eventualmente temos nos desviado da Tua doutrina e dos Teus caminhos, que o Senhor traga arrependimento aos nossos corações, para que possamos nos consertar contigo e andar sempre em retidão, Pai. E agora que chegamos ao final desse culto, te pedimos que o Senhor não permita que nada roube dos nossos corações o texto lido e exposto, mas que pelo contrário, possamos sempre recorrer a Ele quando a situação se mostrar difícil na nossa vida profissional e sejamos pelo Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, encorajados, Pai. Apresentamos diante do Senhor a vida da Manuele, que está sendo submetida a uma cirurgia, que o Senhor cuide dela, cuide dos médicos, que tudo corra bem, Pai, que muito em breve possamos ter notícias de que a cirurgia foi bem sucedida e ela se recupera bem, Pai. Agora que vamos para os nossos lares, te pedimos que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, nos dê uma noite de descanso abençoada por Ti, um restante de semana na Tua presença e desde já, prepare o nosso coração para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo culto, no dia do Senhor, Pai. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.